Bom, professor, como foi seu começo na graduação? Que impressões você tinha antes e talvez agora mudaram depois de fazer parte desse ambiente? Eu entrei na USP na década de 80, no começo da década de 80, né? Me formei no final da década de 80, né? E depois comecei a pós-graduação imediatamente. As coisas foram uma sucessividade muito rápida, né? Então, graduação, pós, e comecei a dar aula em 92, né? O ambiente aqui na universidade mudou bastante, né? Ele se alterou. Na época em que eu fui aluno, né, o foco principal dos alunos de humanidades era a luta contra a ditadura militar ou a militância pelo fim da ditadura militar. Porque, na verdade, a gente estava vivendo os estertores do governo João Figueiredo. O general Figueiredo, foi o último presidente militar, né? Então havia um ambiente assim de um engajamento muito direto, muito objetivo, sabe? E quase que naturalizado, né? Da contestação do regime e da luta pelo fim, né? Do governo militar. Havia as tendências, eram muito marcadas e muito demarcadas também as tendências. Você tinha o pessoal do Partido Comunista, o Partidão, tinha o PCdoB, tinha a turma da DS, que era a Democracia Socialista, a Libelu, né, a Liberdade Luta. Enfim, havia várias tendências que viviam se engalfinhando e a gente não... Né, muitas vezes você estava de um lado, mas você não entendia bem por que você tinha que detestar o outro. Mas enfim, era uma coisa que unia, né? Hoje você não tem uma coisa tão clara. Muito embora, agora nos últimos tempos, esse engajamento contra o extremismo de direita, ele tenha, de alguma maneira, unificado as pessoas na área de humanas, né? Parece que deu uma volta, deu uma retomada, né? Daquilo que foi, daquelas ideias comuns compartilhadas, princípios comuns compartilhados quando eu fui aluno. Foi muito interessante ver isso, mas foi obnubilado um pouco pela pandemia, né? Então você não tinha uma presença física tão forte, né? Durante digamos, nessa militância ou nessa contestação do extremismo fanático, burro e semi-analfabeto de direita. Você desde sempre soube que queria ser professor ou se dedicar ao estudo do árabe em si? Sim, desde sempre é muito cedo, né? Digamos que a minha trajetória pessoal influenciou, porque quando eu terminei o colegial, isso no final da década de 70, terminei o colegial em 79, o antigo colegial que hoje se chama ensino médio, né? Eu terminei em 79 e eu ganhei uma bolsa de estudos por ser membro da comunidade muçulmana brasileira. Meu avô era muçulmano, enfim. Eu ganhei uma bolsa de estudos para a Arábia Saudita e fiquei lá um ano e pouco. E durante esse período eu fui lá para estudar árabe, língua árabe e religião muçulmana. E eu não gostei, né? Na verdade eu não gostei do país, não gostei do lugar e não gostei de nada, para falar a verdade. Eu era um garoto, um adolescente que me vi atirado numa sociedade que não tinha nada que ver com a sociedade na qual eu tinha nascido e me criado, embora minha família fosse muçulmana. Então, num primeiro momento eu odiei aquilo, né? Eu continuo odiando, né? O Golfo, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, esses países, né? Enfim. Mas uma coisa eu percebi, quando eu voltei ao Brasil, as pessoas sabiam muito pouco, naquela época, isso foi no começo da década de 80, elas sabiam muito pouco sobre o mundo árabe, né? Elas tinham informações muito erradas e o conhecimento era muito parco, muito limitado. Isso me estimulou, eu pensei, puxa, eu acho que aqui existe um filão para ser estudado, né? Porque embora eu não tenha gostado do meio, digamos assim, social em que eu vivi, era evidente, pelo que eu pude estudar lá, né, nesse ano e pouco, que se tratava de uma cultura muito rica, né, uma cultura muito importante para a história da humanidade, em todos os sentidos. E que aqui no Brasil era totalmente ignorado, não se sabia nada.
Então isso me levou a querer estudar árabe aqui no Brasil, e eu descobri que na USP tinha. Então eu já vim para a USP para estudar árabe. E o meu projeto não era exatamente dar aula, mas era trabalhar com a cultura árabe, no sentido de divulgá-la, de traduzi-la. Né? Eu lembro que as primeiras coisas que eu fiz, assim que eu adquiri rudimentos de árabe lá na Arábia Saudita, foi tentar traduzir coisas. Né? Eu lembro que eu tinha comigo um exemplar do Manifesto Comunista, eu tinha levado. E aí eu ficava tentando, quer dizer, veja, uma tradução em português, né? Do texto em alemão, e eu ficava tentando traduzir aquilo para o árabe. Né? Então, e coisas que eu tinha em árabe que eu ficava tentando traduzir em português. Né? Trechos de poesia, trechos do Alcorão. Né? Enfim, então, desde que eu adquiri consciência da importância da cultura árabe, e isso não tem nada a ver com relação familiar, né? Com a relação familiar, com o fato de ser de origem árabe, mas foi realmente uma epifania no sentido de perceber a importância dessa cultura. Eu pensei em tradução e divulgação, mas não exatamente em dar aula. Porém, estando aqui, né, e tendo um grupo de professores que eu admirava de uma maneira assim muito grande, a ideia do magistério, passei a cogitar a ideia do magistério. E antes mesmo de me formar, já em 86 eu comecei a dar aula. E tinha meus professores que eu imitava. Eu gosto de lembrar aqui, particularmente, pranteado, muito querido, professor de grego. Né? Vejam só, de grego. Eu fiz uma optativa com ele, que é a introdução à literatura grega, ele dava. A gente estudava a Odisseia, um professor chamado Antônio Medina Rodrigues, né? Grande professor, maravilhoso, com uma técnica didática muito, muito boa, que eu comecei a imitar nas minhas aulas, e era bom, os alunos gostavam, né? E na verdade era tudo, eu devia tudo ao Medina, né? E um pouco também de um professor que depois foi meu orientador, né? Que foi o João Adolfo Hansen. Mas o Hansen é mais erudito, então a maneira do Hansen dar aula talvez não fosse muito adequada para o ensino de segundo grau, que foi onde eu comecei a lecionar. Mas depois sim, como pesquisador, minha grande referência foi o professor João Adolfo Hansen. Né? E na sala de aula, como didática, né, foi o professor Antônio Medina Rodrigues, de grego, né, que na verdade eu fiz apenas uma disciplina optativa com ele, mas peguei grande carinho, grande amizade, enfim, fomos muito surpreendidos pela morte dele, precoce. E tinha um professor de árabe também chamado Jubran Jamil Mor, que era boníssima praça, era um professor muito... Ele era, como havia poucos alunos, ele conseguia atender a demanda deles, porque eram poucos, né? E então isso também ficou muito marcado para mim, né? Era um professor que quase mimava, porque tudo que você queria, ele dizia, porque assim, tinha 4 alunos na sala, 3 alunos, 2 alunos, e ele dava aula para você. Então eu tenho esta dúvida, ele ia lá, eu gosto muito disso, o aluno se sente muito, muito recompensado, muito encorajado, muito estimulado, quando o professor responde a pergunta dele, porque a pergunta dele é um anseio, ele quer aprender. Né? Então eu com o professor Jubran eu tive isso também. Enfim, então foram esses 3 professores, houve outros professores excelentes, com quem eu tive aula, né? O professor Alfredo Bose, o professor Nasser, do árabe, que conhecia muito bem a língua, o professor Zé Miguel Wisnik, o professor Heitor Megali, professor maravilhoso, né? O professor Walter Ked, de gramática, a professora falecida, ninguém, né? Eu não vi mais falar dela, mas professora maravilhosa de português, chamada Edith Pimentel Pinto, né? Enfim, né? Professora Valnice Nogueira Galvão, enfim, muitos professores. Tive o privilégio de ter professores maravilhosos aqui que mostraram, né, o caminho. Né? E aí sim a ideia de dar aula veio forte, e comecei a dar aula no colegial, e depois, em 92, surgiu a oportunidade de lecionar aqui. Né? Na USP, eu entrei no concurso de árabe. Existe alguma coisa que você ainda gostaria de realizar enquanto professor pesquisador na sua área? Sim. Nunca. Não existe, olha, alguém que diga fiz tudo, ou já fiz tudo o que eu queria, isso é praticamente se aproximar da morte, né?
De forma alguma. Tem tanta coisa, mas tanta coisa que eu tenho vontade de fazer. Que eu tenho algumas que eu posso tentar, outras que eu quero e que eu sei que eu não vou conseguir, né? E outras que talvez eu faça. Por exemplo, recentemente, em 2021, eu traduzi e publiquei o 5º volume da minha tradução das Mil e Uma Noites, que é um texto árabe, partiu de um texto árabe que não existe, porque eu montei o texto. Eu, a partir de 12 fontes, eu fiz um texto, digamos, virtual, uma filologia virtual, se é que existe, né? Se podemos dizer assim, e traduzi. Então, eu ia traduzindo um texto que não existia na prática. Ele existia a partir do momento em que os diferentes manuscritos eram confrontados, né? E ficou um volume enorme, de 700 páginas, não lembro mais. Meu sonho é fazer o texto em árabe. Assim, é o sonho mesmo, assim, é algo que, aquela coisa assim, fazendo isso, podem jogar, né? Podem me dar os meus 7 palmos, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. A gente tenta convencer um ou outro aluno a fazer, mas eles sempre recuam quando vem a quantidade de trabalho que é. É um sonho, mas tem tanta coisa. Vocês não imaginam quantos sonhos a gente pode ter quando trabalha com pesquisa. E sempre temos que ter, né? A habilitação em árabe é mais focada em tradução, academia, lecionar ou no próprio idioma em si? Bom, a habilitação em árabe, como nós pegamos alunos que, em princípio, desconhecem completamente a língua, né? O primeiro foco, né, é que o aluno ele adquira fluência na leitura e na escrita, mas principalmente na leitura. A partir daí, as outras coisas viram consequência, né? Como dizia um grande mestre, eu tive 2 grandes mestres aqui fora do Brasil, né, que foram o professor Federico Corrente Córdoba, um arabista espanhol recentemente falecido, um dos homens mais eruditos que eu já conheci, e o professor Mahmoud Ali Makki, um egípcio, que deu aula na Espanha, professor egípcio, né, faleceu há mais tempo, foi professor do Corrente. Né, e ambos eles tinham uma formulação que eu achava, né, que dizia assim: os arabistas sérios não podem ter senão um sorriso de comiseração para as pessoas que, desconhecendo a língua árabe, né, pretendem conhecer a cultura a cultura derivada dessa língua. Então, o primeiro passo é o conhecimento da língua, a capacidade de ler nessa língua, a capacidade de entender, né, o universo forjado a partir dos conceitos existentes nessa língua. A partir daí vira uma consequência natural, tanto a pesquisa histórica propriamente dita, como, por exemplo, a tradução. Você não consegue fazer tradução de literatura, traduzir literatura, sem ter um conhecimento estético, tanto da língua de partida, que é o árabe, como da língua de chegada, que é o português. Isso exige leitura, exige capacidade de leitura. Né? Da mesma maneira, a pesquisa sobre objetos históricos, ela exige que você consulte fontes. O historiador faz isso, e as fontes da história árabe, obviamente, estão em árabe, não só em árabe. Você tem muita coisa em outras línguas, mas em árabe também. Então, a compreensão do contexto, ela é fundamental. Nessa linha, né, eu acho que o curso trabalha são várias as vertentes, né? Mas o básico é aprender a língua, e a partir daí você pode partir para a pesquisa histórica, para o trabalho acadêmico, para a tradução. Mas nós temos falta de tradutores no Brasil do árabe, né? São poucos. Até pouco tempo atrás contava-se com os dedos de uma das mãos, agora das 2, mas não passa muito disso. Né? Então é importante que se faça esse trabalho. Então temos todas essas possibilidades. O árabe, a língua árabe, ela tem mais de um alfabeto? A língua árabe, ela tem um alfabeto. Né? Agora, esse alfabeto tem várias possibilidades caligráficas. Né? Então você tem os estilos, o estilo Kuf, Nasr, Roqa, tem vários tipos de caligrafia. Mas o alfabeto é basicamente um só. É um alfabeto fonético,
né? Então você não tem, por exemplo, a digrafia no árabe, como você tem em português, quando você junta o C com H, dá o som de X. Né? O árabe não. O árabe, vamos dizer, dizendo assim grosseiramente, ou de uma maneira muito simplificada, cada sinal, os sinais, as letras são sinais, são convenções, né? Corresponde a um fonema. É essa a ideia. É uma língua que tem vogais também, o número de vogais do árabe padrão ele é limitado, são 3 só, A e U. Né? O árabe, em princípio, o árabe padrão não tem o E nem o padrão. Então é isso, você está diante de uma língua que obedece aos mesmos princípios de escrita, a mesma lógica, digamos assim, das línguas ocidentais. Né? Basicamente, você tem sinais, letras, né? Que convencionalmente representam sons. Não há uma escrita ideogramática, por exemplo. Né? Não são ideogramas como tem no japonês e no chinês. Não, são letras que correspondem a sons. Basicamente isso. O que você tem, que talvez crie um pouco de, digamos, dúvida na cabeça das pessoas, é a questão da diglossia. E o que é diglossia? O árabe tem um padrão. Do árabe, digamos assim, o árabe padrão ou clássico. Eu acho que o termo padrão é melhor, o termo clássico. E você tem o árabe coloquial, o árabe falado nas ruas. São línguas não exatamente distantes, mas são línguas diferentes entre si. O árabe coloquial não é escrito, ele é só falado. Né? E você tem aí os vários dialetos. Você tem o dialeto, por exemplo, a família dialetal do norte da África, né? Você tem a família dialetal do Egito, Sudão, você tem a família dialetal dos países levantinos, Síria, Líbano, Palestina, você tem os dialetos da Península Arábica, né? O saudita, enfim, você tem o dialeto iraquiano. Então, tem dialetos que são facilmente compreensíveis entre si, né? Ou seja, não é os árabes não se entendem, isso não é verdade, né? São dialetos diferentes entre si. A diferença entre os dialetos árabes é maior do que a diferença existente entre os sotaques brasileiros. Né? Mas isso não torna o árabe, por exemplo, do Líbano e da Síria uma língua completamente diferente, um dialeto completamente diferente do dialeto egípcio, por exemplo. Não, tem suas proximidades, suas diferenças. Né? Eu diria até que em muitos casos menor do que aquilo que você observa entre o português do Brasil e o português de Portugal, por exemplo. Né? Então é isso. Mas o árabe que se escreve é o árabe padrão ou clássico, é um só, é o mesmo, é a mesma língua, do Marrocos até o Iraque, ou seja, da ponta ocidental do mundo árabe, Marrocos, até a ponta oriental do mundo árabe, que é o Iraque, você tem uma única língua escrita, a mesmíssima língua escrita. Um jornalista que esteja escrevendo num jornal iraquiano, ele muda para um jornal marroquino e vai escrever a mesma coisa do mesmo jeito. Um escritor egípcio, ele é lido na Líbia, ele é lido na Arábia Saudita, ele é lido no Sudão da mesma maneira. Você chegou a comentar um pouquinho com a gente, mas de maneira mais concreta, o mercado editorial brasileiro tem demanda para traduções do árabe? O mercado brasileiro, ele, embora seja um mercado diminuto se comparado com o mercado europeu ou o mercado estadunidense, ele tem demanda sim de traduções do árabe. Tem demanda porque, veja, tem obras árabes que vendem, existe uma procura de textos árabes. Agora é lógico, nem todo livro traduzido do árabe será um campeão de vendas. Não, mas existe demanda. Né? Você não lança somente, você faz catálogo, as editoras fazem catálogo. Elas não lançam somente as obras que vão ser vendidas, que vão virar best-seller. Né? Elas lançam também obras para fazer catálogo, obras de qualidade. Tem uma editora, por exemplo, chamada Tabla, que ela tem publicado somente textos de autores árabes, contemporâneos, inclusive. Né? Eu, assim, já tive demandas recusadas, por exemplo, quero traduzir tal coisa, a editora não se interessava. Mas teve muita demanda minha. Tudo que eu traduzi foi eu que ofereci. Né? Foi eu que sugeri. E sempre foi aceito. Então, existe demanda. Assim, a demanda é normal. Ela é normal. Ela não é uma demanda que seja muito inferior ou muito superior à demanda por outras literaturas. Você vai dizer, mas um autor
estadunidense ou um autor francês vende mais do que um autor árabe? Talvez não, talvez não, talvez isso seja uma falácia. Certamente há aqueles que vendem mais porque pertencem ao cânone. Você tem um cânone de obras literárias ocidentais, né? E não há nenhum autor árabe nesse cânone. Então isso milita um pouco contra a literatura árabe. Mas essa literatura é uma literatura muito rica, ela responde a várias demandas sociais e culturais, ela tem um caráter universal. Né? Então, nesse sentido, você lê um autor egípcio, um bom autor egípcio, um bom autor libanês, um bom autor até líbio, um bom autor marroquino, iraquiano, você estará se confrontando com um autor que escreve sobre algo que parece voltado para você, que é um brasileiro. Então existe esse universalismo na literatura árabe e o mercado tem, sim, existe demanda, existe pedido, procura de literatura árabe. E o curioso, hoje os editores estão preferindo que as obras sejam traduzidas diretamente do original. Não é mais como há algumas décadas em que se traduzia do francês, se traduzia do inglês, né? E tudo bem. Não, isso acabou. Agora a tradução é feita... Os próprios editores querem que ela seja feita do original. Sobre religião, de que maneira isso aparece inserido na habilitação do árabe? E há estudos e focos dentro da grade da habilitação que sejam estritamente religiosos? A religião muçulmana é um fator constitutivo da própria unidade árabe. É muito curioso, porque o que eram os árabes antes do islamismo? O islamismo surgiu no século VII, né? Mais precisamente 622. Né? Antes do islamismo, os árabes eram um povo que vivia na Península Arábica, que não tinha expressão histórica nenhuma, ou era muito pequena. Sua cultura não tinha importância universal, a sua língua era uma língua praticamente desconhecida. Né? Com o islamismo, com o surgimento do Islã, que tem uma mensagem universalista, tá? Da mesma maneira que o cristianismo, ou seja, ele é voltado para todos os homens. O Islã quer converter todo mundo ao islamismo da mesma maneira que o cristianismo quer converter todo mundo ao cristianismo. Houve uma expansão geográfica muito grande, né? Quer dizer, os árabes, que antes eram um povo que se limitava a viver na chamada Península Arábica, né? Passou a ser um povo cuja língua se espalhou da Europa, né? Porque os árabes chegaram até a Península Ibérica, na qual eles ficaram por quase um milênio, até a fronteira ocidental da China. Então, essa expansão, ela provocou uma pluralidade muito grande. Ela trouxe para o mundo árabe a filosofia, as ciências, por âmbito da língua árabe. Filosofia, ciências, conhecimentos, história, enfim. E hoje, por exemplo, você falar do mundo árabe, da cultura árabe e da língua árabe, dissociando-as da religião muçulmana, é um pouco artificial. Por quê? Porque existe uma amarração. Agora, quando se fala em religião muçulmana, se pensa, é o fanatismo, é o Estado Islâmico explodindo e matando pessoas. Não é isso. Não é isso. É que a visão ética do Islã, a ética do Islã, que está no Alcorão, que está nos textos sagrados, no texto sagrado do Islã, que é o Alcorão, e nos textos de apoio, que são as falas do profeta, o conjunto das tradições herdadas dos primeiros muçulmanos, essas coisas elas são importantes para a língua e para a cultura. Você não pode se afastar delas. No entanto, nós não temos nenhuma disciplina de Islã. Não há. Né? O que se vê é, por exemplo, na disciplina de cultura árabe, se estuda a história islâmica. Inclusive o nome da disciplina talvez passe a ser história. Né? E na disciplina de filosofia e de filosofia árabe e pensamento árabe, se estuda também, quer dizer, o Islã, você não pode ignorar o Islã, a religião muçulmana, ao falar da filosofia em língua árabe e ao falar do pensamento árabe. Então isso é dado, é visto. Agora, uma disciplina chamada o Islã, por exemplo, como é o Islã, ou Alcorão, não tem. Né? Houve, há algumas décadas, o professor Nasser ele tinha uma disciplina chamada o Alcorão e a Modernidade.
Isso foi nos idos da década de 80, década de 80. Depois não teve, foi a única disciplina com um nome claramente religioso, né? Mas eu, por exemplo, penso em fazer, que talvez seja tarde demais para mim, mas alguém deveria fazer, uma disciplina chamada Alcorão é a língua árabe, ou Alcorão, né? Para que os alunos entendam. O Alcorão é um monumento da língua árabe. Da mesma maneira que os Lusíadas é um monumento da língua portuguesa, da mesma maneira que Shakespeare é um monumento da língua inglesa, o Alcorão é um monumento da língua árabe. É um dos livros a partir dos quais se fundamenta toda a gramática e toda a tradição retórica do árabe. Né? Então, nesse sentido, é importante. Quer dizer, o estudo de um texto religioso, você não pode estudar religiosamente um texto religioso. Agora, o texto religioso tem que ser estudado. Né? É uma estupidez estudar religiosamente o que é religioso. Agora, estudar a questão religiosa, isso tem sido feito pela antropologia, pela história, há séculos. Né? Nós temos que alimentar, é importante. Nós temos que dissociar. Estudar religiosamente a religião de estudar a religião. São coisas distintas. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades de língua árabe fora do Brasil? E se você tiver esse conhecimento, essa experiência de campo, você sente diferenças entre a formação nas faculdades do mundo árabe, na habilitação de árabe, comparadas com o que a gente tem aqui na USP? Bom, é claro que estudar árabe no mundo árabe é obviamente diferente de estudar árabe num contexto em que você vai ser um arabista, um orientalista. Né? Nos países árabes, claro, todos eles têm suas faculdades de língua, de letras. Né? E o mundo árabe tem um problema. Né? Você tem, hoje, as estruturas públicas nos países que interessam, elas estão muito corroídas. Então, por exemplo, o Egito e a Síria, que tinham um sistema forte de universidades públicas, né, eles estão arrebentados. O Egito está arrebentado economicamente, né, e a Síria está arrebentada militarmente por uma guerra civil. Né. Os outros países, eles são, por exemplo, o Líbano, tem boas universidades, são pagas. Né. O Golfo é meio inacessível, eu não acho interessante, embora eles ofereçam bolsas. Né. Mas vive-se uma situação meio de segregação. Em que sentido? Por exemplo, nós tivemos alunos que tiveram bolsa, que receberam bolsa para os Emirados, para o Catar. E eles permanecem, assim, os estrangeiros são reunidos e ficam juntos, né, meio separados da população. Então eles vão para a aula e tal, mas não há uma interação. Né? E parece que o processo é similar nos Emirados. Na Arábia Saudita é mais difícil. Né? Em Omã parece que existe uma interação maior, mas é um país mais afastado, enfim, menos dedicado a isso. O Kuwait chegou a dar bolsas, parou totalmente, nunca mais deu. Né? E os países em que você tem interação, em que o aluno, por exemplo, suponha um aluno brasileiro que queira concluir ou aperfeiçoar seus estudos de árabe ou aperfeiçoar seus conhecimentos de árabe adquiridos na universidade aqui, no mundo árabe, os países onde você tem a maior possibilidade de interação com a população são o Egito, o Líbano e a Síria. Né? Tem os países do norte da África, né? A Tunísia, a Argélia e o Marrocos. Porém, o Marrocos, inclusive, tem um sistema de ensino interessante para estrangeiros e tudo. O problema desses não é exatamente um problema, mas digamos que eu vou colocar essa idiosincrasia, mas não chega a ser uma idiosincrasia minha, ela é generalizada. O dialeto dos países do norte da África é um dialeto menos conhecido. Então o aluno não vai ter problema nenhum de interagir na Tunísia, na Argélia, no Marrocos, por exemplo. Porém, o árabe que ele vai adquirir na rua não é um árabe que seja bem entendido nos outros países árabes, diferentemente, por exemplo, do árabe que ele adquire no Líbano, ou na Síria, ou no Egito, ou mesmo no Iraque, que aí qualquer um entende. Por exemplo, o dialeto egípcio é entendido do Marrocos ao Iraque. O dialeto libanês, o dialeto sírio, ele é entendido do Marrocos, todo mundo entende. Mas os dialetos falados entre marroquinos, entre argelinos, entre tunisianos, eles não são muito facilmente conhecidos. Mas de qualquer maneira são lugares bons também para estudar. O Marrocos, em especial, tem instituições boas. O Egito, nós fizemos um acordo com uma instituição francesa, né,
que se dá aula lá de francês e de árabe no Cairo, mas ela é particular. Na verdade, ela é do governo francês, mas é paga. Né? Então, os nossos alunos têm um desconto. Né? É o que a gente conseguiu. Agora, nas universidades públicas egípcias é difícil, a interação é muito complicada, há dificuldades, entraves burocráticos enormes e o problema maior, né? O desmonte do serviço público. Né? No caso do Egito, o desmonte do serviço público. Né? Eu estudei no Egito, então eu lembro que havia queixas, já naquela época, veja, faz século passado, né? Os professores que recebiam, das universidades públicas, que recebiam alunos de fora, vindos em especial do leste europeu, mas não só, Polônia, eles queriam cobrar por fora. Por quê? Por causa da degradação salarial abissal que ocorreu, né, no serviço público egípcio de maneira geral. Né? A Síria é um pouquinho mais, como era um governo socialista, mais centralizador, né? Só que com a guerra civil isso também foi para o espaço. Né? E você tem países como o Líbano, por exemplo, onde eu não aconselho ninguém aí, porque é muito comum você encontrar libaneses poliglotas que falam francês, inglês, né? E você vai ter que ir para uma universidade particular lá. Essa é a questão. Enfim, e tem os países do Golfo que podem eventualmente dar bolsa, mas para mim o melhor lugar para ir é o Egito, né? Assim, disparado, seria o Egito e a Síria. Né? A Síria entrou com a guerra civil, né? Que não acaba, uma espiral que, né? E eu não sei a situação de segurança lá, mas não me parece boa. Né? Em 2015 eu cheguei a pensar em ir para lá, me desaconselharam. Tá? Eu estava no Egito, falei, não, é melhor não. Né? Então, parece que não melhorou muito. Enfim, tem quem diga que melhorou. Enfim, é complicado, né? Você sugerir para alguém ir para uma região conflagrada. Tá? Mas existe a possibilidade. E o Egito tem uma característica interessante. Né? Interessante, entre aspas, é um país bem barato. Para um brasileiro é um país muito barato, porque a nossa moeda é forte comparada com a moeda dele. E perguntariam o Iraque. Ainda não, embora esteja vendo, ainda é um país que vive os restos da tensão da invasão americana, enfim. Queria saber um pouco melhor sobre as proximidades que existem e as distâncias também entre o mundo árabe e a cultura brasileira. Que acho que há muitas coisas inseridas que a gente desconhece. E muitas coisas que a gente imagina uma proximidade que na verdade são muito distantes. Historicamente, você tem uma questão, né? No que tanja as relações entre a cultura árabe e a ibérica, que produziu a nossa. Né? Nós somos fruto da cultura, não só da cultura ibérica. Tem outras coisas aí, tem a cultura local, né? Digamos assim, dos povos que hoje dizem povos originários, né? Não acho que seja uma boa denominação, não, mas enfim, né? E tem a cultura africana também, né? A cultura do subsaariana. Mas, em princípio, né, uma das culturas que formou a nossa é a cultura ibérica. Ora, essa cultura, a cultura ibérica, ela esteve em contato íntimo com a cultura árabe muçulmana por quase um milênio. Por quase um milênio. Imagine você que os muçulmanos invadiram, há muita controvérsia, mas enfim, invadiram a Península Ibérica em 711. Há muita discussão a respeito do que seria essa invasão, mas enfim, 711. E só saíram de lá definitivamente no século XVII. Porque em 1492 houve a conquista de Granada, que era o último reduto muçulmano, mas os muçulmanos continuaram lá, árabes muçulmanos continuaram lá, trabalhando como camponeses, trabalhando nas cidades. Né? Somente no século XVII é que você tem um decreto de expulsão dos mouros, né? Enfim, então você tem uma convivência aí de quase um milênio. Né? É claro que uma cultura se inscreveu na outra. Né? Elas se marcaram mutuamente. Né? A moeda da Arábia Saudita se chama rial. Ela não se chama rial por um nome rial, que deriva da palavra real. Real, que é uma palavra espanhola, portuguesa. Né? Enfim, essas culturas elas se influenciaram mutuamente.
Então você já tem, quer dizer, e aí quem coloniza essa região da América, deste continente que se chamou América, né, são portugueses e espanhóis, que são justamente os povos que tinham vivido com os árabes, que tinham sido formados pelos árabes, que formaram também. Né? Então já há uma predisposição, né? Já existe algo de cultura árabe na cultura portuguesa, na cultura espanhola, na cultura ibérica. Né? O piloto do Vasco da Gama era muçulmano, né? Ibn al-Majid, né? O cara se chama. Então você tem essa proximidade que eu não saberia pontuar, mas que são evidentes historicamente, mas a isso se juntam outros elementos. Olha que curioso, né? Quer dizer, o Brasil em especial, o país é constituído economicamente pelo trabalho escravo, né? Primeiramente dos povos originários, né? E depois dos africanos, em especial da África subsaariana, que são trazidos para cá, mas muitos deles, não diria a maioria, mas uma porção considerável dessa massa escravizada era muçulmana. Você tem, em 1835, houve uma rebelião muçulmana na Bahia. Negros muçulmanos se rebelaram. Uma revolução aqui. Eles iam tomar o poder. Ela foi debelada, mas houve. Né? Então você tem esse aspecto. E você tem um outro aspecto que se junta a eles, que é o quê? Da imigração maciça, né? Promovida pelo próprio imperador Dom Pedro II, de árabes ao Brasil. Então, olha só, você já tem um substrato, digamos assim, né? Que é o contato das culturas ibéricas com a cultura muçulmana, árabe-muçulmana. Depois você tem os escravos, a massa escravizada, né? Escravo não, os escravizados, pessoas, os africanos escravizados que vieram para o Brasil, uma parte considerável deles era constituída por muçulmanos, né? Que muitas vezes foram obrigados aqui no Brasil a se converter ao cristianismo, mas mantiveram, às vezes, a sua religião meio escondida. Né? E, finalmente, você tem grandes contingentes de imigrantes provenientes da Síria, do Líbano, também da Palestina, né, ao Brasil. Então, tudo isso, né, faz com que, né, a cultura brasileira ela tenha elementos da cultura árabe. Né? Você tem, por exemplo, hábitos alimentares. Olha só, vou pegar uma coisa banal, né? Qualquer brasileiro sabe o que é um quibe. Qualquer brasileiro sabe o que é tabule. Qualquer brasileiro sabe o que é esfirra. Né? Assim, vários pratos da culinária árabe. Então, estou falando da coisa mais banal, mas assim, mais perceptível. Né? Há outras coisas que exigiriam estudos mais aprofundados. Né? A maneira de fazer comércio, enfim, certos hábitos. Questões lá do Nordeste, por exemplo. Por que os imigrantes árabes que vieram, esses libaneses, sírios que vieram, por que eles se deram tão bem no Nordeste? Tão bem que no sentido de serem muito assim, bem que aqui em São Paulo também, né? Em São Paulo também. Eu penso, por exemplo, um grande hospital aqui de São Paulo. Qual é? Por que ele tem isso? Não, porque eles fizeram. Nem uma das fundadoras dele era uma médica libanesa formada onde? Na Ucrânia. Maluco, né? A libanesa se formou na Ucrânia, casou-se com um libanês, um filho de libanês brasileiro que tinha ido para lá, né? E veio aqui pro Brasil e gostou tanto do Brasil e achou que o Brasil era um país tão bom para os árabes. Olha só, que ela falou, nós temos que devolver, temos que fazer alguma coisa. E batalhou a vida inteira por ele. Ela morreu antes do projeto ser concretizado. Se chama Dona Adma Jafé, né? Que inclusive é o nome da rua ali, uma das ruas ali, né? Batalhou, quer dizer, antes dela morrer, o hospital, quando ela morreu, o hospital ainda não existia, mas logo depois passou a existir. Né? Eu tô falando dos passos, mas assim, tem tanta coisa, né, cara? Né? Você tem cineastas de origem árabe, você tem jornalistas de origem árabe, você tem escritores de origem árabe, né? Enfim, o nosso vocabulário está cheio de palavras árabes, né, que entraram no português por via do contato na Península Ibérica. Desde palavras que todo mundo sabe que são do árabe, como almôndega, alforria, né? Até palavras que ninguém sabe que são do árabe, como caramba. Né?
e tantas outras, né? Todas provenientes, enfim. Né? É uma história muito rica e por fazer. Você tem estudos aí, né? Os imigrantes árabes no Piauí, os imigrantes árabes no Maranhão, os imigrantes árabes na Bahia, em São Paulo, enfim. Né? Você tem toda uma história de interação, né? Isso há muito estudo, há pesquisadores, né? que se especializaram nesse assunto, né? A imigração árabe, que é considerável, que é importante. Né? E quando se fala do Brasil, para os estrangeiros é notável a massa de árabes que tem aqui. Né? Uma vez um egípcio observou, para mim em São Paulo existe uma influência árabe muito grande. Por quê? Porque as pessoas são... Ele achou que as mulheres de São Paulo elas são mais recatadas, mais conservadoras que as mulheres cariocas. Né? Ele atribuiu isso a uma influência árabe. Né? Eu achei absurdo. Né? Eu achei absurdo, mas da cabeça dele era isso. Ele teve, com o tempo, aqui em São Paulo, ele viu muitos árabes, né? Porque enfim, ele achou que tinha alguma influência. Né? O conservadorismo maior dos paulistas. Eu acho que não. Mas, enfim, é curioso, tem a chamada. Ele era um professor, quer dizer, não era um comerciante, era uma pessoa que estava aqui estudando. Tal. Ele achou que, né, o jeito mais conservador dos paulistas parece. Se bem que, enfim. Quem ou que obra é a sua maior inspiração no universo da língua árabe? É um universo cultural, literário. A árabe é muito rico, né? Você tem uma produção contínua que tem 2 milênios quase, né? Então é algo notável e não faltam obras e autores importantes no mundo árabe. Eu traduzi As Mil e Uma Noites, poderia falar As Mil e Uma Noites, né? Mas eu gosto mesmo eu amo mesmo, é um autor persa, um autor árabe de origem persa, chamado Abdullah ibn Muqaffa, né? Que foi morto da maneira mais trágica por intriga política, né? Ele foi cortado em pedaços e queimado, né? Mas é um autor importantíssimo. Ele escreveu em árabe, ele fundou a prosa ficcional em árabe, isso no século VIII, com um conjunto de fábulas, um fabulário chamado Khalil-e-Dimna, né? Um texto que tem um caráter político muito visível e que, né, certamente foi inspiração, talvez indireta, para Maquiavel, muito depois, né? Quase 1000 anos. Enfim, 500, 600, enfim, séculos depois. E o Muqaffa tem, além de tudo, tratados de ética. Né? Então é um autor que, para mim é o que eu mais admiro, até pela trajetória dele e pela maneira como ele foi cruelmente, brutalmente assassinado. Cite um ditado popular ou um fragmento dele inesquecível da língua de sua habilitação. Bom, como eu trabalho com língua, retórica, eu gosto muito de um chamado Likulli Maqamin Maqal, né? Para cada situação existe um modo de dizer. Eu acho perfeito. Não diria mais erudito, mas é mais, né? Diz Likulli Maqamin Maqal, quer dizer, para cada situação um modo de dizer. Que é bem sábio, né? E tem uma outra que é mais popular, que é Kuntukad Atuli Mahallani Fuduli. Quer dizer, eu estava tranquilo, deitado, estirado, né? Mas a minha curiosidade me deixou ferrado. Ou seja, é parecido com a curiosidade matou o gato, mas a ideia de que você estava tranquilo, em paz, mas aí alguma coisa mexeu, né, com a tua, como é que fala, chamou a sua atenção e isso te prejudicou e te ferrou. Sempre que a gente se envolve em algo, né, que não devia. Eu estava lá tranquilo, foi lá buscar sarna para se coçar. Eu acho que é essa o correspondente mais ou menos do português. Né? Tava tranquilo, fui buscar sarna para me coçar. Porque em português você fala só buscar sarna para se coçar, né? Em árabe você fala, você estava tranquilo, aí fui buscar sarna para me coçar. Né? Ou seja, abandonei uma situação de conforto para ir atrás de uma coisa que me ferrou. Mamed, por que escolher a habilitação em árabe? Existem várias possibilidades. Escolher. Por que escolher uma habilitação em árabe e não em italiano, francês, russo? Né? A primeira é o desejo. É o amor. Se você gosta, você escolhe.
né? Mas há vários motivos de ordem pragmática também, né? Digamos que a cultura árabe, apesar de todo o processo de vilificação que ela vem sofrendo por parte da imprensa, né? Por parte dos meios de comunicação, que, enfim. Eu vou dar um exemplo. Um americano esquarteja sua esposa. É uma coisa individual, um ato isolado. Um árabe esquarteja sua esposa. Os árabes são violentos. Né? Apesar de todos os absurdos que nós vemos acontecer nos Estados Unidos todo dia, de gente atirando, nunca se diz que os americanos são violentos. Né? E os Estados Unidos invadiram países, jogaram bomba atômica, né? Trucidaram, liquidaram, estupraram, arrebentaram, roubaram, massacraram. Assim, todos os verbos de conotação negativa, né? Eles fizeram. Né? Mas o que pega é a democracia americana, como se ela fosse algo que existe abstratamente, né? Independentemente dos crimes, dos assassinatos, dos roubos e da podridão praticada naquele país. Né? Mas enfim, retomando, apesar de todo o processo de vilificação, a cultura árabe é uma cultura em ascensão. Né? Vocês vejam, por exemplo, no Brasil você tem a questão dos BRICS, né? Mas estão querendo incluir países árabes nos BRICS. Né? Você já tem a questão econômica, né? Alguns países do Oriente são potências econômicas. Eles estão diversificando sua economia. A Arábia Saudita é um caso. Não é da minha predileção, mas enfim. Né? A Arábia Saudita é um caso, os Emirados é outro caso, o Qatar é outro caso, Bahrein, Kuwait são países ricos e países que diversificam sua economia e países que vão ser importantes para a economia brasileira. Então, do ponto de vista pragmático, né, estudar árabe hoje talvez seja tão interessante quanto estudar chinês. Porque muitos dos que optam por estudar chinês optam por uma opção pragmática de que a economia chinesa está adquirindo uma importância cada vez maior, será a maior do mundo, portanto estudar chinês é importante. É essa a lógica. Ela pode ser aplicada, em certo sentido, ao mundo, não, claro, com a mesma intensidade da China, mas pode ser aplicada ao mundo árabe. Então você tem isso. E, para além disso, estamos diante de uma cultura que foi fundamental e formadora da cultura ocidental. A cultura muçulmana, a cultura árabe, ela foi importantíssima como referência. Né? Ela forneceu a cultura humana, né? Cientistas, poetas, prosadores, filósofos, historiadores, enfim, toda a gama de produção intelectual, né? Tudo aquilo que você pode valorizar como produção intelectual existiu no mundo árabe. Né? Da ciência, né, à poesia. Tudo, inclusive ciência em forma de poesia. Né? Então ela vale a pena por esse aspecto histórico absolutamente notável. Né? Então você tem a sua importância geopolítica, você tem a sua importância histórica, você tem o seu amor por isso, porque não tem gente que gosta. Ponto. Né? Você tem a questão religiosa, pessoas que se interessam pelo Islã. Né? Enfim, quer dizer, os motivos para estudar árabe são inumeráveis, ou são mais de 1 milhão.